vou contar pra vocês aqui hoje é algo que, assim, se você passou dos 30, meu senhor e minha senhora, você já deve ter vivido isso de alguma maneira, tá? Por sinal, eu estava conversando com a paciente, por sinal, isso realmente já aconteceu comigo também. Você vai lá e, né, tá num relacionamento, a coisa tá meio conturbada, você vai lá e termina. Termina a relação, fala, não dá mais certo e tudo mais, beleza. E é claro que daí quando você termina, tem aquele gap pós-término, né? Que parece que no pós-término, a pessoa que foi terminada ainda tem o direito, né? Você tem direito a tentar 3 tentativas, sabe? Tem 3 tentativas a tentar voltar, aí tem a galera que bate na porta, enfim, esse tipo de coisa. Mas que seja. Quando a gente termina, a gente se sente muito mal, né? Meio mal, meio ruim, assim, meio cachorro caído da mudança, né? Eu até gravei um vídeo aqui, procure lá, a síndrome do recém-solteiro. Ah, maravilha, ah, nunca mais vai amar ninguém, o cara se sente meio deslocado, enfim. Mas ainda fica aquela possibilidade, né? Se você terminou, você não quer encontrar a pessoa, né? Normalmente é assim que funciona, né? E você tá tentando superar, ou a outra pessoa também tá tentando superar. Quem nunca também já não terminou e voltou atrás, né? Isso aí é um outro nível, né? Mas enfim. Então fica naquele limbo. Eis que não, eis que de repente a pessoa vai lá te manda mensagem: ah, é o seguinte, eu queria te encontrar. Não é por nada não, mas eu queria conversar com você. Quando não é, preciso passar na sua casa pegar umas coisas, mas é só pegar umas coisas. Quando não é, tô aqui embaixo na porta da sua casa. Eu quero te ver hoje. Esse tipo de coisa aconteceu com você? Ah, meus amigos, quando acontece, você fala, oxe, meu Deus do céu. Ah, achei que isso era uma flecha, é um bumerangue, entendeu? Joguei pra longe, o negócio volta, né? Então, nessa hora, a gente cai numa ilusão, que também vai se desdobrar em outras partes da vida, mas acho que nesse momento de relacionamento é o mais clássico. A gente cai na ilusão de eu superei já, estou forte o suficiente para encontrar meu ex. O seu ex você terminou há 2 semanas, 5 anos de relacionamento, você terminou 2 semanas. Ah, eu tô forte, não, que é isso, entende? Você se sente super bem para poder chegar e encontrar o ex. Não, eu quero te ver. Tá bom, vem aqui em casa. Vem aqui em casa. Vem aqui, você tem certeza? Ah, como diria um paciente meu, Jota, tava lá em casa de boa, a ex mandou mensagem, ah, preciso falar com você. Falei, ok, corta a cena. No dia seguinte a gente acorda na nossa cama, né? Obviamente, ou seja, a ex foi pra lá pra quê? Foi pra lá pra quê? Pra conversar? Mas enfim, às vezes é pra conversar, tá? Não tô dizendo assim. Você que foi abandonado, rejeitado também, quem nunca? Foi largado, tá? Às vezes realmente você tá indo lá na intenção de conversar, mas uma coisa leva a outra, conversa, pede desculpa, o outro dá uma consolo, dá um abraço, o abraço tá aqui, o rosto tá aqui do lado, né? Esse tipo de coisa. Ou às vezes você realmente foi só pra conversar, né? E conversou e foi embora, mas aí bagunçou. Porque a questão é o quê? Que eu quero falar hoje. A gente acha que superou, a gente acha que está muito bem, mas nós não estamos. Nós não sabemos medir o quanto nós realmente estamos fortes o suficiente para encarar de novo uma tentação. Vou repetir, nós não sabemos medir o quão forte o suficiente nós estamos para encarar uma tentação. Acertei a frase? Acho que foi isso que eu falei, né? Mas enfim, a gente não tem noção, tá? Desculpa, é a minha cadeira aqui que tá caindo. E a gente, muitas vezes, por uma ilusão momentânea, acreditamos que nós podemos encarar a coisa. É claro que o que a gente tem que pensar, principalmente num relacionamento ou no término de uma amizade, né? Porque também não é só relacionamento, ou às vezes principalmente num vício, né? Querendo ou não, tem um pouco dessa coisa do vício. Nós acreditamos que se eu estou longe da coisa faz uma semana e eu estou me sentindo bem, significa que eu já superei. E nós confundimos algo que é muito visível na vida do ser humano. Nós confundimos o sentimento momentâneo com um hábito realmente sólido, entendeu? É a mesma coisa você que quer emagrecer. Né? Eu tô falando isso porque eu também tô aqui na quaresma, eu tô sem doce, tá um pouco difícil. Parar de fumar, ok. Parar de comer doce é um pouco complicado. Mas o que acontece? Eu falei com a minha mãe esses dias, quando eu era criança, toma ali doce, toma ali doce, toma ali doce. Não era tanto assim, mas tinha doce acessível, né? E na minha família ninguém fumava, né? Então, na minha memória infantil, o doce é mais difícil de tirar do que o cigarro.
Mas enfim, você olha e fala, não, pô, né, tenho a tendência de comer muito doce. Não tem problema eu ir numa doceria, todo mundo vai comer doce, eu fico de boa. Será que você tá tão forte assim, o suficiente pra fazer isso? Não tô falando que você não possa estar. Eu não tô falando que você não pode chegar num dia que vai estar forte. Mas será que você consegue? Ou o clássico caso, vou sair com os meus amigos depois do trabalho na sexta-feira, mas sábado às 5 da manhã eu tenho que sair pra correr. Mas eu vou sair, não vou tomar nada, só pra dar uma olhada na galera. 2 horas da manhã, o que acontece? Tá com a gravata na testa, achando que tá numa festa formatura, mas tá num bar de pagode, completamente bêbado, entende? Não é verdade? É ou não é ou não é? É isso, pô. Entende? Nós, qual que é o problema aqui? Por nós estarmos fazendo algo que nós queríamos há muito tempo estar fazendo, nos dá uma sensação de melhora, porque realmente nós estamos melhores. Se você termina um relacionamento que não estava satisfatório, porque você queria há tempos terminar com a menina ou com o cara, é claro que na primeira semana vai dar uma sensação de alívio, vai dar uma sensação de agora eu posso fazer minhas coisas. Você pode, inclusive, ficar realmente, objetivamente mais feliz, no sentido de que, tem um cara ali que é ciumento, esse tipo de coisa. Aí tem aqueles negócios que eu acho engraçado quando você termina o namoro, tem aqueles ganhos secundários que você começa a descobrir, assim, né? Ou seja, chega domingo e você fala, nossa, não preciso mais ver aquela sogra que é uma cobra, entende? Você começa a fazer isso. Você começa a olhar e falar, meu, a vida realmente está muito melhor. Devia ter feito isso antes. Quem nunca, não é? E como a gente está distante, e a gente está distante por causa de uma decisão nossa, nos dá essa sensação de integração, tá? A terapia do bom senso é um método, tá? Não é só um nome que eu dei pro meu canal aqui. Terapia do bom senso é um método que eu trabalho em consultório, né? Eu sou psicólogo. Inclusive, se você quiser marcar um horário, é só clicar aqui embaixo, né? Marque um horário comigo, marque uma sessão comigo. Pode ser uma sessão de terapia de 1 hora e depois a gente combina a sequência, ou pode ser a sessão de 1 hora e meia, tá? Em que eu chamo de atendimento pontual. Então você que quer tirar uma dúvida comigo, já faz terapia, enfim, quer conversar comigo sobre alguma coisa. Semana passada eu conversei com uma paciente e falei, olha, Jota, não tenho grandes questões, mas eu queria conversar com você porque eu te escuto muito e eu queria trocar uma ideia. Então, se você quiser vir, falar sobre seriado, livro, sobre a vida, falar sobre seus pais, falar sobre, sei lá, religião, psicologia, você pode marcar o atendimento pontual. Normalmente as pessoas marcam o atendimento pontual para começar, e daí começam a terapia. Meio que marca 1 hora e meia ali, que é bom, né? Começar com 1 hora e meia, né? Começar a terapia com 1 hora e meia é muito bom. Começar com 1 hora e meia para ver se dá liga comigo também, tá? Então também tem essa possibilidade. Tem gente que tem terapia, tem terapeuta e marca comigo, né? Também recentemente uma seguidora falou, Jota, quero marcar com você porque você é homem, a minha psicóloga é mulher. Eu queria uma visão masculina sobre o caso, né? A psicóloga dela estava certa, mas ela precisava que eu olhasse e falasse, ixi, isso aí é um filho da puta. Ela precisava que um homem dissesse isso, enfim, no meu lugar de fala. Mas, se você quiser, pode marcar. Mas voltando, eu uso a terapia do bom senso, que é o método lá, reconhece, mapeia, imagina, age. É esse o meu método, né? Primeiro você reconhece o problema, mapeia a extensão do problema, imagina as saídas internas e externas e age no mundo, tá? Mas também tem 4 objetivos a terapia do bom senso. Responsabilidade, autoconfiança, esperança e integração. O que acontece quando você termina um relacionamento? O que acontece? Você integra, porque você estava dividido. Você estava numa relação não querendo estar. Você estava em dúvida. A dúvida gera divisão, não é? Não é por nada que o diabo é o pai da dúvida, o pai da mentira. Né? O cramunhão é isso. Então, ou seja, quando você termina, dá essa sensação de coerência. Pô, agora eu posso fazer aquilo que eu quero. Não fica aquela coisa assim, você já deve ter passado por isso. Quando você tá pra terminar, você fica conversando com os amigos e fica reclamando do namorado pelas costas, daí você encontra o namorado, daí você vai dormir com ele, fala, puta, acho que exagerei, não devia ter falado mal dele, mas no dia seguinte ele faz a cagada, você pensa, meu Deus do céu, preciso terminar com esse homem, aí você conversa com os amigos, e aí, como é que tá? Conseguiu terminar? Ainda não consegui. Aí fica aquela tensão. Então é claro que quando você termina, dá uma integração, só que essa integração, ela está relacionada àquilo que aconteceu. Quando você termina uma amizade também, quando você termina uma parceria também, né? Ou seja, vou dar um exemplo. Eu tinha um projeto chamado Os Náufragos, né? Aí o pessoal pergunta assim, vocês brigaram, teve treta? Claro que teve treta, obviamente teve treta, né? Não teve baixaria, né? E ninguém saiu com rancor um do outro. Mas assim, a gente teve algumas discussões. É claro que na tensão ali que tava antes do término, né?
né, quando eu decidi, né, olhei e falei, cara, acho que isso aqui precisa, né, precisa terminar. Quando eu aceitei isso aqui precisa terminar. Enquanto não terminasse, eu estava meio tenso. Então é natural isso. E aí o sentimento de integração que vem depois, sabe? E normalmente em relacionamento dá a sensação de agora eu tô livre, eu posso fazer o que eu quiser, enfim. Só que aí é que vem a sabotagem. Esse sentimento está relacionado ao que aconteceu. Ou seja, depois de uma tensão, eu consegui me integrar novamente. Certo? Mas não sobre... Mas esse sentimento, ele não é o suficiente para te sustentar caso a outra parte venha aqui te assediar, vamos dizer assim, no bom sentido, tá? Vem aqui perguntar como é que você estava. Então a gente não tá tão forte. Outro exemplo, né? Vocês. Você, eu tô falando com você mesmo, minha senhora. Você que segue o ex no Instagram. Eu vou até dar um minuto de silêncio. Né? Aí, Jota, bloquear é imaturidade, tá? Daí agora você tá penando. Não é mesmo? Aí descobriu que ele foi no pagode. Você nunca foi com você, agora ele foi. Descobriu que ele tá viajando, descobriu que ele tá mais magro, descobriu que ele tá fazendo atividade física. Pra quê? Pra que ficar seguindo? Por quê? Porque você acha que você está forte o suficiente pra conseguir ficar olhando ele ali e não dar nenhum sentimento. Ou você, meu cara, você controladorzinho, meu senhor controlador, você, né? Terminou com a ex, mas fica seguindo ela. Daí agora a ex tá saindo com as amigas, tá bebendo, coisa e tal, daí você já fica, meu Deus, ela tá dando pra alguém, ela tá com alguém, ela vai ficar com alguém, meu Deus do céu. Ai, Jota, fala, mas ela é daí, fala, meu senhor, mas ela é da igreja, não faz esses negócios. É, mas vai ter alguma coisa que você vai assistir ali que você vai perceber, eu não estou forte o suficiente para ver isso. Só que acontece o quê? A gente é burro. E eu falo a gente, porque eu já passei por isso. A gente é burro nessas horas. E o que a gente faz? A gente continua, olha que orgulho besta. Eu não vou bloquear o meu ex, porque eu quero provar para mim mesmo que eu consigo vê-lo sem me afetar. Mas toda vez que eu vejo, eu me sinto afetado. Ai, eu não vou bloquear minha ex. Tá difícil falar bloquear, né? Tô falando bloquear. Nossa, a minha dislexia vai pegar firme quando eu ficar velho. Aí vocês vão ter que ter um dicionário do Jota. Quando o Jota disser tal coisa, ele tá dizendo outra coisa. Talvez vocês não, mas meus filhos sim. Aí o que acontece? Não vou bloquear a ex, mas eu vou ficar assistindo ela. Aí você não tem. Aí você não quer. Você quer fingir que você tá bem. E quando não, sabe qual que é o problema? Quando nós começamos a entrar em contato com quem já terminou, aquela integração ela começa a fazer assim, né? Ela começa a ruir. Por quê? Porque vai começar a gerar um outro tipo de dúvida. Volto ou não volto? Antes era termina ou não termina? Agora é volta ou não volta. Entende? E tem outra coisa. Até emocionalmente você pode estar um pouco mais forte. Mas, meu amigo, a carne é fraca, né, Venciana? A carne é fraca. Ou seja, sei lá, você tá com o namorado, você encontra ele, você tem chamego, você tem intimidade, eu não sei como é que é a tua realidade, só sei que daí você termina. Fica 2 semanas sem ninguém encostar em você, Venciana. Entende? Aí é claro, o teu ex vai pra tua casa pegar a suposta blusa, ele vai perfumado. Você olha e fala, nossa senhora, você não vale nada, mas eu gosto de você. O que eu queria era saber por quê. Por quê? Porque minha carne é fraca. Então, às vezes, você até pode estar falando, cara, não vou, esse cara não tem nada a ver, mas você vai numa recaída de besta. Ou seja, você não está forte. Não está forte. Ou então, você começa a ficar com piedade. Eu acho que eu prefiro a galera da recaída. A galera da recaída, assim, já que tá que vá, tá aqui, meu amigo. Ajoelhou, tem que... Tá aqui, aconteça, então. Mas daí desapareça também. O problema é a galera, pô, fiquei com pena dele. Aí o que acontece? Você tinha terminado, que o cara era um preguiçoso, o cara não procurava trabalho, coisa e tal. 15 dias depois ele te procura, você vai conversar com ele e fala, ai, mas coitado, né? A vida não tá fácil pra ele. Aí você pode ser que você nem converse mais com ele, mas já bagunçou tudo internamente. Por quê? Porque você não está forte para isso. Você não está forte o suficiente. E você cai nessa ilusão. Então o que eu te digo, para esse vídeo também não ficar muito longo. O que eu te digo, quando você for fazer alguma decisão, algum término, desfazer uma sociedade, esse tipo de coisa, ou até mesmo brigou com um amigo, ou, sei lá, vamos dar um exemplo, você está seguindo aí alguém
Eu não, tá? Eu não vou entrar nesse caso, porque eu não erro. Tô brincando. Você tá seguindo alguém, você se decepciona, aí você fica assistindo aquele Reels. Ai, puta, o tipo desse cara. Ó, tipo, para. A gente para. Como diria minha mãe, corte e separa. Outro dia eu vou falar sobre corte e separa. Corte e separa. Olha pra você e fala, eu não vou entrar em contato, eu não vou seguir. E aproveita a deixa do término, entendeu? Terminou, você já corta tudo. Por quê? Se você bloqueia o ex do Instagram no término, me bloqueou do Instagram. Se continuar assim, vai do WhatsApp também. Tirou as fotos dele, coisa e tal, você consegue fazer isso no final. Se você espera 3 semanas, daí fica, ai, o que ele vai pensar? Ai, mas eu vou tirar, mas daí ele vai tirar. Ah, daí vem com aqueles argumentos que eu tenho vontade de ter um troço. O argumento, uma pessoa que fez parte da minha vida, tem toda uma história. Acabou! 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 Entende? É uma pessoa que fez parte da sua vida e não faz mais a partir de agora. É isso, nós temos o meu vídeo, 5 verdades que toda mulher precisa saber. Deveria saber. Qual que é a quinta verdade? Minha senhora, qual que é a quinta verdade? Escreve aqui embaixo no comentário. Mas eu vou dizer também, porque eu tenho que dizer. A quinta verdade é, saiba a hora de sair. Saiba a hora de sair, entende? Então, é você olhar e falar, beleza, terminamos. Vou te bloquear, bloqueei, cortei, não quero ver. É exatamente como uma pessoa que vai ser internada numa clínica de reabilitação. Não adianta você pegar um drogado, né? Vou dar exemplo, né? São Paulo tinha lá uma política pública muito bom, nota meio. Tinha uma política pública que era o quê? Pegava o pessoal da Cracolândia, eles reformaram os hotéisinhos que tinham ali na Cracolândia, pegava o pessoal da Cracolândia e dava um quarto nesse hotel. Essa pessoa trabalhava meio período e ganhava um salário, porque eles queriam reaver a dignidade da pessoa, certo? Ok, você acha que essa pessoa tinha força para morar num hotel em cima da Cracolândia? Você acha que a pessoa tinha força para isso? Por que as pessoas, quando precisam parar de usar droga, precisam ser afastadas em um lugar que seja internado e muitas vezes não tem como sair a não ser com autorização de terceiros? Entende? Por quê? Porque eles não são fortes o suficiente, eles não vão conseguir, o alcoólatra não vai conseguir sentar no aniversário do netinho de 3 anos, ou sentar no aniversário do filho de 3 anos e conseguir não beber. Então é isso. O que você tem que olhar é que você está viciado no... Você acaba tendo isso. O vínculo que você tem acaba ainda te gerando uma curiosidade. Eu acho que essa curiosidade normalmente é mórbida, tá? Porque curiosidade que realmente interessa é aquela em que eu fico curioso, eu consigo matar minha curiosidade, aprender um pouco mais sobre a vida e isso me faz melhor. A curiosidade pelo ex não te faz melhor, é só pra você ter assunto pra fofoca, entende? Então, o que eu falo pra você assim? Olhe para o que você está fazendo e veja se você tem força suficiente. Inclusive se for uma dieta, inclusive se for telas, tá? Inclusive se for irritação, várias coisas. O que é que te faz mal? Tente se afastar e saiba, você não está forte. Inclusive financeiramente. Tem uma galera que tem problema financeiro, né? Ah, tem problema financeiro, ganha uma grana, torra a grana. Fala, meu amigo, você não melhorou de vida ainda. Né? Você estava aqui com um problema financeiro um pouco abaixo aqui da linha, beleza, você pagou suas dívidas. Aí você vai continuar gastando, você vai para baixo da linha também. Ou seja, não é hora, não está sólido. Tem que estar sólido para então você poder encarar. Eu falo que um dia, quando que você consegue encarar a sua ex? Né? Ou o seu ex, a sua ex? Quando você consegue vê-lo e não sentir mais nada. Entende? Ou quando você, um exemplo, né? Um bom termômetro. Quando você ouve o nome dele e você não associa o seu ex ao nome. Tá? Sei lá, vou dar um exemplo. Digamos que eu tivesse uma ex chamada Maria. Quando você termina, o que ia acontecer comigo? Alguém fala, Maria, Maria, Ave Maria, Maria, lembra da Maria, não é assim? Até que chega um dia que alguém fala Maria, você não associa mais o nome Maria à tua ex, entendeu? Então acontece, um paciente meu falou assim, Jota, eu não podia escrever, acho que o nome da ex dele era Suzana, alguma coisa. Eu não podia escrever um S que eu lembrava, ou o meu corretor também sacana, né? Completava com o nome Suzana, né? Ou pelo menos Su, né? E aí ele falou, mas eu percebi que eu superei mesmo de fato. Eu falei, por quê?
Ele era professor, ele estava conversando com uma mãe sobre uma aluna, coisa e tal, conversou ali por 1 hora. Aí, quando acabou o atendimento, ele foi escrever o relatório no sistema e ele escreveu Suzana, né? Era o nome da aluna. Aí que ele se tocou. Nossa, é o nome da minha ex. Ou seja, ele já estava bem curado, né? Bem curado. Então, o que eu quero dizer com isso, principalmente, é você não é forte o suficiente. Pare de brincar com fogo. Entende? Pare de brincar na ponta do precipício, senão você cai. E, principalmente, ganhe solidez. Ganhe solidez. E a última dica que eu dou aqui, principalmente de término, nesse filme não era sobre término, mas falando sobre término, se você pensa, eu vou em tal lugar, será que ele tá lá? Você não tá forte o suficiente pra ir. Porque você tá se preocupando em encontrar ele. Quem se preocupa em encontrar alguém é porque tá prestando atenção nesse alguém, é porque se encontrar esse alguém vai dar uma tremidinha na perna e assim por diante. Então você presta atenção. Às vezes é aquela coisa, vou em tal boteco, putz, eu tenho que encontrar minha ex, que saco. Ok, essa postura ok. E de quem já tá superado, né? Agora aquela coisa, eu vou lá, será que ele vai estar lá? Eu conheço pacientes, tanto homens quanto mulheres, que imaginando que o ex pudesse estar lá, se arrumou melhor para poder mostrar que caso ele encontre... Tá forte o suficiente? Não tá. Então pense nisso, tá bom? Pense nisso. Em grande parte dos nossos hábitos, nós somos como o cara o craquento, entendeu? Entende? Em que tá ali, né? Tá ali na Cracolândia e não vai adiantar dar 3 passos para fora. Não vai adiantar passar 2 dias, não tomou banho 2 dias, tá ok, tá bonito. Não vai adiantar. Não precisa de 2 dias, precisa de às vezes 2 anos. Ou a vida inteira, tá? Mas enfim, faz sentido para você? Se faz sentido, escreve aqui embaixo, comente, obviamente me siga, faça a palavra do bom senso chegar aos corações que precise. Não esqueça que no Clube do Canal estamos aí com o livro A Arte de Decidir Bem. Essa semana aí já vai chegar a próxima aula, né? Eu dei um gap aí do carnaval e a outra semana me organizando o carnaval, recuperando o carnaval. Então vai chegar, tá bom? E é isso. E em breve terei aqui o meu projeto Manual da Vida Leve. Eu tenho até que decorar o nome. Manual da Vida Leve, tá? Muita gente me procura por causa dessa leveza e agora eu vou estruturar isso para que você possa ter um manualzinho, para que você não caia mais na selada desses gatilhos aí de um peso, de uma culpa, de um negócio que te derruba para baixo. Tá bom? É isso, meus caros. Um grande abraço. Até.